Com foco sobre Salvador e como a eletricidade interferiu e interfere até os dias de hoje nas áreas política, econômica, humana e cultural aqui da capital, o livro A Cidade da Bahia e a Eletricidade vai ser lançado hoje às 5 da tarde na loja da Caramurê, no Museu de Arte Moderna da Bahia, o MAN. Os textos são de Daniel Rebouças, Fernando Oberlander e Juliana Barreto Farias. Depois a gente mergulha um pouco mais nessa história, nessa nova obra, conversando agora com o editor da Caramurê, um dos autores do livro, Fernando Oberlander. Sempre um prazer conversar com você, Fernando. Com vocês, dessa vez presencial, porque é melhor que a gente tenha um contato. Não tenha dúvida. Pelo menos visual. E deixa eu te falar, obrigado desde já pelo exemplar aqui que eu recebi. Belíssimo, por sinal, belíssimo. Deu vontade aqui de devorar. Eu fiquei curtindo inicialmente as fotos, que são muitas, inclusive. Fotos do século XIX. Aliás, o livro, né, ele faz essa abordagem política, econômica, humana e cultural do século XIX ao século XXI, com um resgate de muitas fotos da época também, e fazendo essa relação bem próxima da eletricidade com a própria história de Salvador, porque não dá para desassociar uma coisa da outra. Não dá, porque Salvador é uma cidade diferenciada, ou seja, tem um diferencial que é uma cidade com uma topografia acidentada, construída em cima de uma escarpa, né? Então, naturalmente, a mobilidade, a necessidade de mobilidade, né, foi muito grande e o desejo da eletricidade para facilitar esse processo foi enorme. Mas esse livro ele é uma pesquisa que começa em 2013, uma pesquisa que a gente começou a fazer, o Daniel Rebouças, que é para mim, por exemplo, é uma das pessoas que mais conhece hoje em dia de iconografia baiana, é um profissional incrível, parceiro de longas datas e de outras publicações, inclusive, bem importantes. Inclusive uma com parceria com o Ciro Teixeira, que fizemos a história do petróleo na Bahia. Mas, enfim, essa ideia dessa pesquisa começou a dar para a gente uma série de elementos que a gente não planejava. Inclusive, é uma versão compacta, não é? De um livro bem maior, que foi lançado em 2018. Essa versão, ela surge por dois motivos. Em primeiro lugar, porque as pessoas se queixavam que é difícil você manipular um livro de 540 páginas, pesado, que pesa 5 quilos. Era um livro de arte. Um livro de arte, né? Que tem as suas vantagens por ter um volume maior de imagens e umas imagens coloridas, de uma qualidade fotográfica mesmo, né? E segundo, porque essa história é muito dinâmica, né? Então a gente consegue, como a proposta era que a gente fechasse até os dias atuais, algumas coisas aconteceram que foram básicas aí. Foram incluídas nessa versão agora. Versão, quer dizer, uma compacta e ampliada. Sim. Compacta no formato e ampliada no contexto, né? A gente não pode desassociar a história. Na vida de hoje, nós vivemos um momento que eu acho que as próximas gerações vão estudar profundamente, que é o momento de uma pandemia, um momento de mudanças de comportamento, né? Vivemos uma crise econômica mundial, uma perspectiva de uma terceira guerra mundial, lamentavelmente, está por aí rondando novamente as nossas vidas. E o Brasil, né, agora sofrendo aí uma série de situações e agora com uma esperança para o ano que vem. Oberlander, fala um pouco para a gente desse livro, A Cidade da Bahia e a Eletricidade. Conta um pouco para nós como é que foi a chegada da energia elétrica aqui em Salvador. Olha, a chegada, ela não aconteceu, claro. Quando a gente fala em energia elétrica, a gente imagina sempre a questão da iluminação, como é o que mais a gente vê assim, visível, né? Essa chegada ela foi lenta, porque ela não começa assim. Claro, tem um momento marco, que chega a primeira usina termoelétrica, acontece aqui, isso está descrito no livro. Mas esse elemento eletricidade, ele vai aos poucos se adaptando à realidade da Bahia. A primeira iniciativa de iluminação elétrica acontece em 1855, na Faculdade de Medicina, com o Malaquias Alves de Souza, que iluminou durante alguns minutos ali a faculdade
de uma forma muito rudimentar. Dizem, quer dizer, textualmente a gente sabe que da Bahia foi nessa época. Mas dizem, outras fontes já me disseram que talvez tenha sido a primeira manifestação de iluminação do Brasil. Mas isso a gente não tem comprovação. Tá? E a partir dali, essa eletricidade ela vai, de alguma maneira, interferindo na medicina, ela vai interferir em várias situações. E até que, como a gente chega aos dias de hoje, né? Sem eletricidade a gente não faz nada. A gente só percebe também quando acaba. Quando acaba a energia, pô, Deus não dá conta. Fica todo mundo, e aí agora o que vai fazer? Mas ela convive com a gente de uma forma muito, muito assim, transparente, né? Tipo um fantasma. Agora, Salvador é uma cidade que depende muito mais ainda da eletricidade. Até hoje, por mais que a gente tenha hoje uma série de soluções urbanas, mas Salvador é uma cidade de topografia muito acidentada. É difícil de se locomover em Salvador, né? E sem a eletricidade fica mais difícil. No transporte, por exemplo, a gente começou o transporte urbano que se tinha na época puxado por animal. Tração animal. Os bondes puxados por burros, depois vieram os bondes elétricos, depois se substitui tudo por ônibus a diesel, e agora a gente começa a voltar para alternativas de transporte coletivo movidos a energia, né? Eu particularmente, eu defendo muito essa questão do bonde. Eu acho que o bonde é uma grande evolução. No início do século passado, com a chegada da República, o modelo econômico e político modifica, né, do vínculo que o Brasil tinha com a Inglaterra para os americanos, e os americanos defendiam um modelo de automóveis e veículos a combustão, né, e, de certa forma, abandonam um pouco a questão das ferrovias, né, mas eu acho que o bonde, para Salvador, é uma grande solução. Quando nós lançamos a primeira edição, eu dei uma declaração que eu acho que a grande solução para Salvador é o bonde. Você já imaginou você chegar ali no Campo Grande, turista, todo mundo, parar o carro ali, não entrar carro nenhum, só entrar Uber e táxi. E você pegar um bondezinho até o Pelourinho, que maravilha seria. Seria fantástico. E o que ia atrair de turista. É verdade. Entendeu? Porque na Europa inteira você faz isso. E aquele bondezinho antigo mesmo, bonitinho, como era anterior, isso tudo é possível fazer, né? Agora precisa ter vontade política, né? Agora, nesse panorama geral que você dá, que vocês, né, você, Daniel, e a Juliana dão nesse livro, fazendo essa relação da chegada da eletricidade nas diversas áreas de atuação aqui, econômica, política, humana, cultural. Quando eu recebi o livro, estava dando uma folheada a isso ontem, coincidentemente eu falei, poxa, olha aqui, a história da radiodifusão aqui na Bahia, né? No início do século XX, a Rádio Sociedades da Bahia, que foi uma das pioneiras da radiodifusão no Brasil. Ou seja, esse desenvolvimento da radiodifusão intimamente também relacionada com... Tudo está ligado, né? Você vê hoje, e o livro chega até as redes sociais, né? Porque, como eu falei, a eletricidade está envolvida na nossa vida de uma forma impregnada, né? Na vida do capitalista, do consumo que a gente vive hoje. Está impregnado. Então a rádio, a televisão está citada aí, sim. Entendeu? Até as novas formas de energia. Inclusive é bom citar o patrocinador dessa segunda versão, é a Termoverde, que é uma empresa que gera energia realmente limpa, entendeu? Gera energia a partir de resíduo de material descartado, né? De material orgânico, né? E olha, há de se destacar também o primor das obras que são lançadas pela Caramurê, que preza muito, né, pelo aspecto artístico. Isso eu acho fantástico. Eu te parabenizo por isso, Fernando. Esse livro não está sendo diferente. Eu recebi aqui, foi uma obra de arte, além desse conteúdo. É uma versão compacta de um livro de arte. Né? Sim, mas e não deixa de ser também uma nova obra de arte, né? Porque você vê que é uma capa belíssima, fotografias, muito bem editado, tudo muito, muito legal, que é uma marca da Caramurê. Você me falava de um livro que está para ser lançado ainda também pela Caramurê, da Lívia Natália.
Isso, na verdade nós fizemos um pré-lançamento na Bienal, que foi um sucesso a Bienal. Tá? O livro é um livro importante. Em tá? face dos últimos acontecimentos. Isso, é um livro muito importante. Com ilustrações suas, inclusive. Sim, foi todo ilustrado. Ele começou em 2019, quando fizemos um sarau, que já tínhamos lançado um livro com várias mulheres, e ela era uma delas. E ela pediu licença para recitar um poema inédito. E o poema é esse, chamado Em Face dos Últimos Acontecimentos, que emocionou uma plateia de 100 pessoas. A partir quando ela saiu dali, eu digo, vamos fazer um livro com esse poema. Aí começamos, não imaginávamos que ia ter a pandemia, eu comecei a ilustrar o livro bastante ilustrado, e é um documento esse livro, um documento de um momento muito difícil que o país passou a partir de 2016, que a gente espera que se recupere, que o Brasil, a partir de 1º de janeiro, tenha uma nova perspectiva, e ela comenta isso, literalmente, e ela faz poemas comentados, entendeu? Então, é um livro que eu não gostaria de ter editado, acho que ela também não gostaria de ter escrito, mas que é necessário para que a gente não repita esses mesmos erros, entendeu? Tem boas reflexões aqui nele, certamente. Vai ser lançado ainda, não é? Vai ser lançado, foi pré-lançado, mas foi um sucesso tão grande que a gente vai dar mais Em face dos últimos acontecimentos de Lívia Natália, ilustrações de Fernando Oberlander. Esse, A Cidade da Bahia e a Eletricidade, vai ser lançado às 5 da tarde na loja Caramoré, que fica lá no MAN. Exatamente. Não é isso? E olha, parabéns, você é um resistente, acho isso admirável. Um cara que preserva essa arte da literatura, da edição de livros belíssimos. E olha, tem o nosso apoio sempre, pode contar com isso. Rapaz, eu sou extremamente agradecido, eu acho que a literatura baiana é agradecida a vocês, porque vocês estão dando sempre espaço à arte e à literatura, entendeu? Isso é uma coisa muito importante. Isso é muito importante, porque o livro precisa disso para poder girar. Maravilha. Então, muito obrigado a você. E sempre um prazer falar com você, Fernando. Prazer você é sempre bem-vindo aqui conosco. Tá bom? Ok, meu amigo. Abraço forte para você. Um abraço para vocês todos. Hora de falar de futebol?